irmãos? Receba a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero desde já agradecer aos irmãos que estão presenciais. No finalzinho, se Deus assim permitir, nós vamos estar citando os nomes dos irmãos que estão conosco nesta noite, adorando e bendizendo, né, o nome do Senhor, porque só Ele é digno de ser adorado. Estamos aqui porque até aqui Ele nos ajudou. E você, amigo, amiga, irmão, irmã, dirigente, presidente de igreja, pastor, presbítero, missionário, diácono oficial da igreja, cooperadores, irmãs do ciclo de oração, receba a nossa paz do Senhor Jesus aí na sua casa. Obrigado por você ter nos deixado permitir adentrar no seu lar. Vamos fazer a oração, irmão? Antes de nós orarmos, já apresentar o nosso irmão cooperador, dispensa, né, irmão? Comentários, né? Nosso irmão Assis Moreira, amigos aí, muitos já conhecem aqui no Areião, nativo do Areião, e vai estar hoje ministrando algo para nós muito importante, em meio à sociedade, serve para mim, serve para você que está acompanhando, um assunto muito pertinente nos dias de hoje, como lidar, né, irmão, com a finança. Então, fique de pé, meu amado. Como a igreja está recebendo nosso irmão Assis, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos apresentar nosso irmão, já está nas mãos do Senhor. Vamos estar apresentando nosso irmão, orando pelos irmãos enfermos, pelos pedidos de oração, e o nosso irmão já está, né? Estamos franqueando a oportunidade para o nosso irmão, que vai ter umas 9h10, no máximo 9h15, porque tem muito assunto, né? Nossos irmãos estavam arrumando aí, vai passar um slide aí para você, então vai acompanhando aí, amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Continua abençoando, meu Pai, o teu povo, abençoando a tua igreja. Senhor, meu Pai, os teus servos, ó Pai, tuas filhas. Senhor Jesus, temos apresentando os irmãos que estão nos hospitais, que estão, meu Pai, desenganados pelos médicos. Queremos apresentar, Senhor, o Senhor é especialista em curar, especialista, meu Pai, em dar a vitória. Por isso, Senhor, já estamos certos, ó Pai, da bênção, já estamos certos da vitória nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Tirar a máscara que fica mais fácil para falar. Paz do Senhor, meus irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui juntamente com os irmãos, principalmente nessa igreja aqui do Areião, uma igreja que a gente ama e não é de hoje, né? Há muito tempo, onde nós aceitamos Jesus. Isso até nos dá uma responsabilidade maior. Eu já tenho feito algumas lives aí, algumas apresentações sobre finanças, dou aula em faculdade, mas confesso que hoje eu estou mais nervoso do que o de costume. Porque realmente aqui sempre eu considerei com minha casa, fiquei aqui muito tempo, aceitei Jesus, comecei a tocar aqui, conheço a maioria dos irmãos, então isso também traz para a gente uma responsabilidade maior. E Deus tem colocado, meus irmãos, em meu coração, um assunto que infelizmente, inclusive o pastor Alex, quando esteve ali conosco no Jussara, tentou fazer esse estudo ali, e infelizmente não conseguimos na época, mas a gente vê um assunto muito difícil ser colocado dentro das igrejas. E o que a gente tem observado, principalmente nesse momento que estamos vivendo, um momento de crise, é essa necessidade das pessoas aprenderem um pouco sobre finanças. E nessa igreja, eu sempre comento em outras apresentações sobre toda a condição que eu vim. E aí dispenso isso nessa igreja porque todos conhecem a minha história. Porque quando nós falamos de economia, nós falamos de poupar dinheiro, todo mundo imagina que quem está falando é rico, tem dinheiro guardado, ganha muito bem, então é fácil. E nós começamos falando assim, mas como que eu guardo ganhando tão pouco? Mas nós vamos dar algumas dicas e nós vamos observar o seguinte: Deus nos orienta a tratar melhor o nosso dinheiro. E muitas vezes nós não temos essa responsabilidade. Nós tratamos nosso dinheiro de qualquer forma, muitas vezes, e aí isso é comum, que eu vou trazer alguns números aqui para vocês, é que essa apresentação, eu combinei com o Éder, algumas coisas ele vai colocar ali no visor ali, não vou conseguir compartilhar toda a apresentação, mas depois posso deixar disponível também para os irmãos que estão aqui e também os irmãos que estão nos assistindo. Mas nós vamos ver, irmãos, grande dificuldade que nós brasileiros temos para tratar com o dinheiro, tá? Nós vamos já entrar na palavra de Deus, mas antes eu queria primeiramente aqui agradecer ao pastor Alex pela oportunidade. O pastor Alex é uma pessoa
da qual tem muita amizade, conhecemos ali no Jussara, mora próximo da minha casa, mas não o conhecia, e é alguém que eu peguei muita amizade, mas muito carinho, né? Ele, na verdade, que me apresentou ali na sede como cooperador, ele que veio com essa ideia de falar sobre finanças na igreja, dei escola dominical lá no Jussara, quando o assunto envolvia dinheiro, então ele abriu essas portas. Segundo, o pastor Marcelo, que é o meu pastor lá no Botujuru, esse também tem sido muito valioso para mim, porque ele também abriu essas portas. Então, a primeira palestra aqui em igreja que eu falei sobre finanças foi na igreja ali do Botujuru no começo desse ano. E é tão interessante que alguns irmãos estavam aqui, o Éder esteve ali comigo, o Mateus, e eu lembro naquele momento eu falei o seguinte, eu levei uma frase do doutor Reinaldo Domingos que dizia: quanto tempo você conseguiria viver se sua renda de hoje se esgotasse? Olha que interessante, eu falei isso em janeiro deste ano, janeiro de 2020. E nós observamos que a partir de março, para uma boa parte da população, secou, faltou essa renda. Então, observe, meus irmãos, como que nós temos sempre que pensar no futuro, sempre fazer uma reserva de emergência. Então, nós precisamos disso. Então, o pastor Marcelo foi essa pessoa. Minha esposa Adriana, que também sempre tem me ajudado na montagem do material para falar para os irmãos, Wesley, que sempre tem me acompanhado também, que é líder dos jovens ali no Botujuru, os irmãos aqui do Areião, da qual eu tenho um carinho enorme, lamentei muito, que nós tivemos uma perda aqui recentemente, infelizmente não tivemos a oportunidade de abraçar os irmãos enlutados aí, mas é um carinho enorme que a gente tem por essa igreja, toda a família da irmã Marinalva, principalmente, que nos acompanhou muito aqui, tá? Então eu queria agradecer os irmãos aqui, os irmãos do Jussara, as irmãs do Jussara, congregamos junto ali um bom tempo também, muito feliz de vê-los aqui, o Paulinho, da qual a gente tem amizade, os músicos aqui, que a gente já conhece aqui também a maioria, o Gil, a irmã Rosana também, a irmã Rosana teve uma época na nossa vida, que a gente teve um problema tão grande, a irmã Rosana nos trouxe uma palavra na época, que trouxe um consolo muito grande também, então nós somos gratos a essa igreja, eu e a minha família. Então eu queria deixar aqui esse agradecimento para os irmãos. Para não demorar muito, irmãos, porque o assunto de finanças é muito longo, tão longo. Segunda-feira passada eu fiz uma live com o pessoal do AMUP do setor de 6, pastor, e eles já marcaram uma segunda para a próxima semana, porque não deu tempo, o povo ficou curioso, queria mais. Então, assim, existem mesmo uma demanda muito grande sobre finanças. Então eu queria ler um texto, lá em Lamentações 5, do versículo 1 ao 4, que é um texto também conhecido, na verdade é uma lamentação, mas também é uma oração aí do profeta Jeremias, da qual ele indaga a Deus sobre aquilo que o povo estava sofrendo. Os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, diz assim do versículo 1 ao 4: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estrangeiros, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Então, olha, mudou alguma coisa desse texto aos dias de hoje? Nós conseguimos hoje, meus irmãos, sobreviver sem dinheiro? Sim ou não? Não. Então nós precisamos de dinheiro, tá? E alguns textos da Bíblia ele vai falar sobre o dinheiro. Muita gente usa o 1 Timóteo, acho que se não me falha a memória, capítulo 6, versículo 10, que diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Mas olha, não está falando o dinheiro, está falando do amor ao dinheiro. Porque o dinheiro nós precisamos. Nós precisamos desse dinheiro para dar um conforto para a minha família, para ajudar o próximo nessa situação que estamos vivendo. Imagina nós todos sem dinheiro. Então, o dinheiro é importante. O que nós precisamos aprender é como trabalhar com esse dinheiro. Podemos buscar vida boa, conforto para nossos familiares, ajudar o próximo, mas não podemos, aí que vem o detalhe, nós não podemos colocar a riqueza, aquela obsessão por dinheiro, como princípio de vida. Se nós fizermos isso, irmãos, eu sempre falo, nós não podemos ser refém do dinheiro. O dinheiro tem que ser o nosso servo, e não o contrário. E muitas pessoas hoje vivem como servos do dinheiro, O dinheiro tem total domínio sobre a vida deles. Então nós não podemos chegar. Então o dinheiro, ele é necessário. Ele não vai nos levar para o inferno, Como muitas vezes algumas pessoas falam. O que pode nos levar para o inferno, sim, é o quê? O amor ao dinheiro. Eu colocar tudo em prol do dinheiro. Então nós precisamos aprender isso, a lidar com esse dinheiro, entender que o dinheiro é importante. Eu necessito dele, tá? Mas o dinheiro ele é só um meio de pagamento,
Ele não é tudo. O dinheiro, ele serve para um fim. Então, ele é um meio. Então, se eu quero comprar um carro, eu preciso do dinheiro. Se eu quero comprar comida para minha casa, eu preciso do dinheiro. Então, olha, o dinheiro não é o fim. O fim é o que eu vou adquirir com o dinheiro. Então, esse texto nós temos que entender isso. Precisamos do dinheiro para comprar. Tem um outro texto que também eu queria compartilhar com os irmãos. Eclesiastes 5, o versículo 10 e 18. O 10 diz assim: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Então, olha, amar o dinheiro, quando nós amamos o dinheiro, nós nunca nos fartamos de ter mais dinheiro. Então, a busca, ela começa a ser contínua. Todo dia eu quero mais dinheiro. Nós vemos muito aí na mídia aparecendo, às vezes, umas pessoas já de muita idade e ainda fazendo coisas ilegais aí para ter mais dinheiro. E aí o que justifica isso? Para que toda essa ambição? Se eu não tenho tanta necessidade mais desse dinheiro. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, porque o dinheiro, o amor a ele, eu quero cada dia mais, eu começo a deixar algumas coisas que são mais importantes de lado, e meu foco passa a ser só a riqueza, o dinheiro. E isso pode me atrapalhar muito, me atrapalha com Deus. Já vi pessoas, por exemplo, largar a família por causa de dinheiro. Então, temos que ter cuidado. Nós precisamos do dinheiro, mas não precisamos amar o dinheiro. Tá? Temos que aprender a lidar com ele aí. O versículo 18 diz assim: assim descobri que para o homem o melhor, o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. O que isso quer dizer? Qual a forma hoje de nós termos o nosso sustento, nós temos dinheiro? Trabalhando. Meus irmãos, nós podemos ganhar o dinheiro que for, você nunca será feliz. Mas quando você trabalha e conquista, você começa a dar valor àquilo. Quando você adquire sua casa, quando você adquire seu carro, você sabe que você trabalhou, que é o que o versículo está dizendo aqui, debaixo de sol, sacrificando ali, mas conseguiu conquistar minhas coisas. Quem de nós aqui, quando conquistou o primeiro carro, né, Paulinho? A casa, fiz uma reforminha, cheguei na minha casa com um sofá novo, olha a alegria que isso nos dá. Por quê? Porque nós sabemos o quão sacrificado foi, Então é o que o versículo está dizendo. Para o homem o melhor e mais vale a pena é comer e beber e desfrutar do resultado do seu esforço. Então não adianta nós ficarmos pensando em A ou B, minha vida vai depender de mim apenas. Então eu tenho que trabalhar para que eu conquiste as coisas, tá? E aí, irmãos, uns números aqui, e eu tenho falado muito sobre isso. Por quê? Existe uma situação de crise, existe. Mas essa não é a primeira crise e também não será a última. Nós vivemos em crises. Recentemente eu vi um texto no Facebook que começa a colocar uma história seguinte: quem nasceu em 1900 passou pela Primeira Guerra Mundial, passou pela crise de Nova York em 1929, passou por 1918, que foi a gripe espanhola, passou por de 1938 até 1945, mais ou menos, da Segunda Guerra. Então olha a quantidade de crises. Nós acreditamos que a maioria das gerações aqui, nós estamos passando por uma crise, que é essa, uma crise mesmo séria, tá? Mas elas vêm, e infelizmente, essa não é a última, irão aparecer outras. Então nós temos que estar preparados para isso. Por isso que eu falei no início, quando eu falei isso no Botujuru, de repente quem ouviu não deu tanta atenção, mas olha, 2 meses depois veio uma crise, e muita gente ficou sem a sua renda. Nós temos que parar de contar com aquilo que nós não temos ainda, porque nem o nosso salário do mês que vem, irmãos, nós podemos garantir, como que eu posso garantir que a empresa não irá me mandar embora? Então, um cuidado que a gente tem que ter. E olha aqui os dados do IBGE recente agora, taxa de desocupação, 12,8 milhões de pessoas que procuram emprego, pessoas desempregadas. E aí olha o detalhe, pessoa desempregada que foi procurar um emprego e não conseguiu, tá? Então, hoje no Brasil, esse é um dado aí de maio, 12,8 milhões de pessoas que foram procurar empregos e não acharam. Aí vem um outro dado, olha aqui esse saiu agora, essa semana, esse dado aqui, na semana passada. No Brasil temos 85 milhões de pessoas ocupadas e 87,7 milhões de pessoas desocupadas. Então olha só, 12,8 milhões são pessoas que foram numa empresa procurar emprego e não achou. Certo? Mas no Brasil tem 87 milhões de pessoas sem trabalhar.
E aí, que é esses mais de 70 milhões aí então? São pessoas que não estão nem procurando mais. As pessoas desistiram de procurar emprego. Ou é dona de casa, ou jovens que estão estudando. Então eles pegaram esse dado aqui dos 14 anos para frente. Ou seja, nós temos 86 milhões de pessoas empregadas e 87 milhões de pessoas sem trabalhar, desempregadas. Vocês imaginam? Conseguiria hoje ter emprego para todo mundo? Não, então está muito difícil. Mas aí, eu acho que aí é onde nós temos que pensar. Por isso que nós temos que estar preparados, porque uma hora pode chegar a nossa vez. Nós estamos vendo um colega nosso, um familiar ficando desempregado. Então nós temos, gente, aí, meus irmãos, não quero colocar medo em ninguém não, mas é a realidade, é o que pode acontecer, e nós pouquíssimas vezes pensamos nisso. Nós nunca pensamos que vamos morrer, que um familiar nosso vai morrer, nunca fazemos seguro de vida, né? Porque a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas em algum momento, infelizmente, vai acontecer. Então nós temos que estar preparados. 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego de março a maio. Então, você está colocando aí os últimos 3 meses, na verdade, março, abril e maio, 7,8 milhões de pessoas perderam seus empregos. Então, aquilo que eu falei lá em janeiro, aconteceu para 7,8 milhões de pessoas. Neste momento está bom, o governo está ajudando aí com auxílio emergencial, mas quanto tempo vai durar isso? Será que quando passar essa pandemia, o governo continuar pagando? Vai continuar pagando? Não vai. Inclusive eles já estão falando isso, né? Que já não tem mais caixa para estender aí o auxílio emergencial, mas em algum momento vai faltar. Então, olha a importância, meus irmãos, de controlar o dinheiro, saber o que faz com o dinheiro, tá? Depois, mais para frente, nós vamos falar. É importante, inclusive, você ter uma segunda renda, tá? Estar preparado para esses momentos. E isso vai acontecer com a gente, não tem como evitar. A nossa vida é assim. Eu tenho escrito alguns textos até relacionado à tecnologia. E alguns artigos a gente está falando isso. A própria tecnologia está fazendo com que muitas pessoas ficam desempregadas. Por outro lado, está fazendo com que as pessoas abram empresas. O MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual, tem mais de 10 milhões de MEIs. Ou seja, 10 milhões de pessoas que abriram um pequeno negócio. Tipo, fazendo máscara, por exemplo, sapateiro, mecânico, né? Pedreiro. Então, todas essas profissões que nós geralmente falamos que são profissões menores, pequenos negócios, também tem se expandido um pouco pelo MEI, até para ter uma questão aí de aposentadoria, de estar legalizado. Então, assim, precisamos entender isso, precisamos entender que as coisas vão acontecendo, os sinais, eles aparecem, e muitas vezes nós que fechamos os olhos para isso. Nós estamos vendo as crises. Recentemente eu escrevi olha que interessante, eu escrevi também esse texto, que fizeram uma pesquisa em 2010, então nós estamos falando aí de 10 anos atrás. Essa pesquisa ele levou em consideração os últimos 40 anos, ou seja, de 1970 até 2010. Sabe quantos empregos novos foram gerados aí por empresas grandes? 0. Nenhuma empresa grande gerou emprego novo. Não é que nenhuma empresa grande contratou. Empresa grande contratou, porque ela repôs, né? Então ela manda embora, pega. Mas emprego novo, nenhuma. Ou seja, uma empresa que tinha 1.000 funcionários, ou continuou com 1.000 ou menos. Tá? Então, olha, não podemos confiar mais em empresas grandes. E tinha isso, né, pastor? Antigamente, se eu entrar numa Volks, se eu entrar na GM, vou me aposentar. Eu, por exemplo, eu trabalho na mesma empresa há 22 anos. Mas vai ser muito raro de acontecer, meus irmãos, daqui para frente. Porque a tecnologia, ela vem absorvendo a maioria das profissões. Inclusive, nesse mesmo estudo, o instituto lá, ele fala que as profissões antes duravam 30 anos. Então, assim, uma habilidade que eu tinha, eu mantinha ela por 30 anos. Hoje a previsão é de 5 anos. Ou seja, a cada 5 anos as profissões se renovam. Tem que se reinventar. A palavra do momento é reinventar. Preciso me reinventar. Então, assim, os sinais, eles aparecem. Nós é que nos apegamos a algumas coisas e não nos preocupamos, tá? Um outro dado para vocês terem ideia, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, e aí entra a questão das finanças. Endividamento. 67% das famílias brasileiras estão endividadas. Dados recentes também, saiu agora de junho. Então, 67% das famílias estão endividadas. Tá? Não que a dívida seja ruim. Isso é bom deixar claro também. Se eu puder evitar a dívida, melhor.
mas não quer dizer que a dívida é ruim. Vou comprar uma casa hoje, é muito difícil eu comprar à vista. O que eu preciso saber é se eu consigo pagar. Então, eu tenho que fazer uma dívida da qual eu vou conseguir pagar até o final. E agora existe uma insegurança maior, porque se eu não consigo hoje ter uma estabilidade de emprego, como que eu posso fazer um financiamento aí de imobiliário de 20, 30 anos, por exemplo? Então, tem que ser muito bem pensado para entrar em um endividamento, principalmente endividamentos longos, tá? Dívidas ou contas em atraso. 25% da população, porque 67% estão endividados, não quer dizer que 67% está em atraso, mas 25% da população tem dívidas em atraso, tá? Dívidas ou contas, então as contas estão atrasadas. Inclusive, uma pesquisa recente, eles falam que desse percentual, 60% já falou que não vai conseguir pagar, em virtude dessa crise. Então, olha os problemas que nós temos hoje. Qual a principal dívida? Quem chuta aí? Qual a principal dívida hoje nossa? Cartão de crédito. Cartão de crédito, 76% das dívidas do brasileiro está relacionada ao cartão de crédito. E os bancos adoram isso, porque a taxa do cartão de crédito é 10, 12, 15%, é altíssima. Então, assim, quanto mais gente usando o cartão de crédito, para os bancos, melhor. Então, é um cuidado que a gente tem que ter também. Cartão de crédito. A gente compra parcelado, bonitinho, né? Só que aí atrasa o primeiro mês. Aí a fatura já vem, começa a dobrar e vira uma bola. Eu trouxe um cálculo aqui que eu vou falar para vocês também. Então, muito cuidado com o cartão de crédito. E aí, quais as consequências que nós temos desse descontrole? Vários problemas, irmãos. É problema na saúde, na família, no trabalho. Então, olha na saúde. Estresse, eu fico estressado, depressão, desânimo, baixa autoestima, desatenção. Eu fico desatento, porque eu estou com a cabeça tão longe, preocupado. Imagina toda hora alguém te ligando, procurando você. Hoje não é muito comum a pessoa ir na casa, né? Hoje é mais telefone. Mas imagina toda hora você recebendo uma ligação de cobrança. Será que você vai estar sempre atento ali no dia a dia? Trabalho. Presenteísmo. O que é o presenteísmo? Estou lá, mas não estou. Estou trabalhando e minha cabeça está longe. Absenteísmo. Eu começo a faltar no trabalho. Baixa produtividade. Vocês acham que nós trabalhamos com motivação, sabendo que o meu pagamento ele já está todo comprometido com o banco? Quem consegue sair de manhãzinha, gente que muitas vezes enfrenta o trânsito 2 horas, para trabalhar o mês inteirinho, quando chega o dia do pagamento, eu sei que eu não vou receber nada, porque o banco vai comer o meu salário. Então, não vou conseguir produzir da mesma forma. Tanto é que as empresas estão investindo muito hoje em educação financeira. Estão colocando hoje especialistas em educação financeira dentro das empresas, para fazer o quê? Com que os funcionários trabalhem melhor com dinheiro, porque eles entenderam isso, que se a pessoa estiver com dívida, estiver com dívidas atrasadas, com problemas financeiros, ela não produz bem, então ela começa a ter problemas ali no trabalho. Então, olha que interessante, demissão comum, muita gente pede a conta, eu vou fazer um acordo, porque eu preciso quitar dívidas, é comum a gente ouvir isso. Então, a pessoa, ela mesma acaba pedindo demissão. Agora você imagina uma pessoa que está com problema financeiro, pedir demissão num momento igual esse, com 87 milhões de pessoas aí no Brasil sem trabalho. Então é complicado também. Carreira prejudicada, aí sem dúvida, se eu fico pedindo demissão, saio de um lugar e vou para outro. E carreira, até porque algumas empresas também, hoje, consulta nome. Algumas não, a maioria das empresas. Então, se eu tenho problema financeiro, vai ser muito difícil também, em algumas áreas, eu arrumar emprego. Então, tem esse problema também. E na família, gente? Problemas de relacionamento, marido e mulher, filhos, não tem mais diálogo. Um começa a esconder as coisas do outro. Por quê? O problema ficou tão grave que eu lembro um dia, e eu cuido também de uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito, que liga a mulher de um funcionário, brava, querendo saber quanto que o cara devia, o que ele tinha lá, por quê? Criou um mal-estar dentro de casa. Então, o problema financeiro também traz isso para o relacionamento. Conflito, tá? E principalmente essa quebra de confiança, porque um começa a esconder do outro. Tem uma pesquisa do Banco Central que demonstra isso, que mais de 50% escondem, do cônjuge, escondem o que comprou um do outro. Então, por quê? Porque muitas vezes um é controlado, o outro não. O outro é totalmente descontrolado. Então, tem que ter esse diálogo aí entre o casal e entre os familiares. Falta de harmonia, não realização dos sonhos. Que sonho que eu vou ter, tipo da casa própria, de trocar de carro, qualquer outra coisa, se eu estou todo endividado, irmãos? Eu consigo ter algum sonho?
Tem gente que fala assim, tô matando cachorro a grito, né? Vendendo almoço para comprar janta. Então, como que você vai projetar algo se você não consegue nem pagar o que você já tem ali de dívidas? Então, eu preciso ter esse tipo de sabedoria. Porque dívidas, problemas financeiros, impactam em várias coisas. Entre elas, uma aquisição nova. De repente, eu tenho um desejo de fazer uma faculdade, por exemplo, para quem deseja estudar, preciso melhorar minha casa, reformar. Como que eu vou fazer isso se eu não consigo controlar as minhas contas? Comprometimento da sucessão hereditária. Isso é um problema. E muitas famílias não têm essa preocupação. O que é essa sucessão? Meus filhos. Então, quer dizer, o que eu estou fazendo aqui, eu deixo para quem? Meus filhos. Qual o meu legado? Se eu sou uma pessoa totalmente descontrolada, o que eu vou deixar para minha família? Um monte de dívidas. E aí um perigo também. Você imagina você deixa a sua família sem nada, totalmente desprovida de qualquer tipo de recurso. E além disso, um monte de gente ainda cobrando a família. Então é muito perigoso isso. Então eu também tenho que ter essa preocupação. Então e aí vem um detalhe: preciso sabedoria para planejar todos os meus gastos, e eu preciso entender primeiramente que tudo é de Deus. Quando eu não cuido do meu dinheiro, eu estou desonrando quem? Deus. E nós vamos ver vários versículos aqui que colocam justamente isso, né, pastor? Que tudo é de Deus. Então nós temos que ter, já vi muitas pessoas subirem no púlpito, dar um testemunho que arrumou um emprego. Deus abriu uma porta de emprego para mim. Aí chega na empresa, trabalha de forma errada, falta, chega atrasado. Como que Deus te deu algo e nos deu, e nós podemos cuidar tão mal como muitas vezes nós cuidamos na questão do emprego e do próprio dinheiro, né? Então nós temos que começar a entender isso, irmãos. Tem um texto lá em 1 Crônicas 29:14. Aqui é uma passagem também conhecida, porque na verdade quando está construindo o templo, Davi começa a fazer o quê? Colher ofertas para a construção do templo. E aí começa ele, todos os sacerdotes, príncipes lá, todo mundo entregando ofertas para a construção desse templo. E olha o que Davi fala: mas quem sou eu? 29:14, tá? Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Tudo é de Deus, irmãos. Tudo é de Deus. Então não adianta quando e muitas vezes nós não queremos escutar isso, mas quando nós somos negligentes com o dinheiro também, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, nós estamos sendo negligentes com Deus, se tudo é dele. Então, muito cuidado também nessa questão de dinheiro. Deus não quer que nós vivamos pessoas cobrando da gente, pessoas toda hora nos ligando, até pela questão do testemunho também, né, pastor? Que testemunho nós vamos dar como cristãos, pessoas nos cobrando a todo momento? Então é um cuidado que tem que ter. Temos que saber lidar com o dinheiro, valorizando-o para não gastar com coisas supérfluas. Olha que interessante. Eu acredito que a maioria, e já tenho falado isso em alguns lugares, e todo isso meio que é unânime, nós estamos gastando menos na pandemia, sim ou não? Estamos gastando menos. Nós não comemos pizza todo final de semana mais, nós não vamos no shopping, né? Eu, por exemplo, almoçava lá nos restaurantes lá perto da empresa, as padarias, era no mínimo 35, 40 reais todo dia. Hoje eu levo marmita. Então assim, estou economizando. Combustível, a gente não sai toda hora agora, além do combustível ter baixado o preço, porque não tem tanta demanda, mas também nós não estamos gastando tanto. Então olha que interessante. Então nós chegamos à conclusão o quê? Que nesta pandemia, o que nós podemos entender é que nos trouxe uma lição também. Algumas coisas que nós fazíamos, nós podemos deixar de fazer e economizar. Comprar roupas toda hora ir no shopping. Eu sei que é difícil às vezes, meus irmãos, e aí vem um outro detalhe: não é que nós não temos que nos divertir com os nossos familiares, não é isso. Nós estamos falando aqui de coisas supérfluas. Fazer uma viagem com a família não é supérflua, é um entretenimento que nós precisamos muitas vezes. Ir no shopping. O que nós temos que analisar é: preciso ir todas as vezes, todo final de semana no shopping? Preciso comer pizza todo final de semana? Então muitas vezes eu preciso diminuir isso, nós vamos falar mais para frente, e usar isso o quê? Para economizar, para guardar. E vocês vão ver o quanto que vocês serão prósperos, fazendo essas pequenas coisas aí. Então temos que entender o que é necessário e o que não é. E uma regra básica é sobre, até um quadrinho, o Éder acho que vai colocar aí também: resista ao impulso de comprar.
Não é difícil? Eu lembro que uma vez eu tinha ido num curso, era até em Brasília. Cheguei no aeroporto, eu estava olhando para aqueles estandezinhos, e eu olhando, tentando achar alguma coisa para comprar. Eu não sabia o que eu precisava, mas eu ficava olhando, tentando achar. Isso é um impulso. Não é? Muitas vezes nós compramos por impulso, não tem necessidade. E você muitas vezes procura isso. Então, tem que resistir a esse impulso. Se não, olha que interessante, eu coloquei aqui, ó, se não tiver a intenção de comprar, está apenas verificando os preços, não leve cartão nem dinheiro. Por quê? Senão você vai comprar. Então muitas vezes nós temos isso também, eu só vou lá para ver o preço, e acaba saindo com um monte de sacolas. Então, se eu estou indo só para ver o preço, isso quer dizer que não é tão necessário naquele momento. Coisas necessárias eu falo, tem que sair para comprar. Então, o segredo é, ou não vá, né, se realmente não tem tanta necessidade, não vá até o local, ou não leve dinheiro, não leve cartão, só vai lá dar uma olhada no preço e volta para casa. Apesar que hoje dá para ver pela internet, não precisa nem ir na loja, tá? Mas é uma dica, se eu não consigo resistir, a melhor forma de resistir, como é? Evitando, não vá até lá. Não compre o que não precisa, se possível, experimente o bem desejado para ver se lhe agrada. Então, antes de comprar, vai lá, faz uma análise. Nós temos um problema também, e até eu tenho esse problema. Se eu entro numa loja, tanto que eu evito ir na loja, eu sigo o primeiro aqui, porque eu tenho esse impulso também. Se eu entro, eu tenho que comprar, eu fico com vergonha do vendedor. E se eu não comprar, eu também não estou desrespeitando ele, mas é difícil eu entender isso. Eu fico com uma dó do vendedor quando ele pega as coisas, coloca todas em cima da mesa, do balcão, mas ninguém é obrigado a levar. E muitas vezes nós somos atraídos por isso. Nós somos atraídos por promoções. Principalmente quem tem criança, você chega numa loja, é a última peça, aí você fica, então eu vou comprar, senão eu vou perder. E na verdade tem um estoque, uma sala lotada daquilo. É uma técnica de vendas aí também. Então, são cuidados que a gente tem. Ao comprar bens de consumo, sempre tem uma lista com a descrição do produto. Então, leve descrito o que você realmente vai precisar, para não ter problema. Evite comprar a prazo. Aqui é o detalhe, irmãos, muitas vezes nós compramos a prazo, porque nós entendemos que a gente ficar com dinheiro é legal. Mas nem sempre, porque muitas vezes você acaba gastando dinheiro com outras coisas e depois atrasa a dívida e paga juros. Então assim, se tiver possibilidade de comprar à vista, compre à vista, não compre a prazo. Recentemente, falando sobre isso também, o governo lançou aí para os bancos prorrogarem parcelas de empréstimos, parcelas de financiamentos, e eu sempre recomendei, e nós fizemos isso também lá na cooperativa, mas eu recomendei todo mundo, se não tiver necessidade, não prorrogue. Você não está eliminando a dívida, você está só levando a dívida mais para frente. E sem dúvida terão juros ali acrescentados naquela, porque o banco não vai dar nada. Juros acrescentados àquelas parcelas. Então assim, não tem necessidade de comprar a prazo, não compre. Não compre. Tá? Eu acho que o a prazo ele só funciona quando eu sou uma pessoa muito disciplinada. A pessoa paga tudo certinho, que não atrasa o cartão. Porque o cartão de crédito eu acho ele muito bom. Ele é muito bom. Muitas vezes eu compro a prazo por preço à vista, tá? Mas só funciona se eu for uma pessoa bem controlada. Se eu for uma pessoa descontrolada, eu vou ter um problemaço aí no futuro. Então evite também. Toda a família deve estar envolvida nesse aprendizado. Então tem que conversar. Marido, mulher, filhos, tem que envolver todo mundo, porque não adianta um fecha a torneira aqui e o outro abre. E sabe como começa economia? Reserva? Com a luz acesa, desnecessariamente, televisão ligada. A minha filha tem isso, ela está no quarto, ela vai descer, ela deixa a televisão ligada e desce. Aí eu falo para ela, não, então desliga. Então, tudo isso nós estamos queimando dinheiro, né? Nossos custos estão aumentando. Então, assim, a gente começa com isso. Então, não adianta um fechar a torneira aqui e o outro abrir do outro lado. Então, tem que ser essa conversa em família. Converse com o marido, com os filhos, tá? Estabeleça aí valores. Aqui, ó, eu até coloquei, não sei se o Éder está compartilhando essa tela, eu até coloquei relacionado à mesada. E aí, mesada, nós não temos muito esse costume de mesada, né? Eu nunca tive, nem meus filhos têm. Mas a mesada aqui, é interessante que muitas vezes nós damos dinheiro para os nossos filhos e para ele gastar. Então, nós ensinamos os nossos filhos a gastar. Então, também nós temos que mudar um pouco esse conceito. Vamos ensinar os nossos filhos a gastar com consciência. O que é gastar com consciência? Dou R$10 por mês lá para o meu filho, vou falar... R$5 você gasta, o que você quiser ali, comprar bala, doce, e R$5 você guarda. Aí eu tive um exemplo essa semana com a Sofia, semana passada. Foi o aniversário dela, dia 3, ela, papai, quero comprar uma boneca. Não, eu queria comprar
Era uma boneca mesmo. Era 200 e poucos reais. Falei, quanto você tem no cofrinho? Vamos contar. Trouxe lá os 2 cofrinhos, tinha 160 reais, faltava mais 80. Falei, precisa juntar mais 80. Aí ontem ela contou de novo. Papai, será que não está próprio? Foi para 165. Eu falei, está longe ainda. Mas é uma forma da gente fazer com que eles valorizem o dinheiro e passem também a controlar. Então, moedinha, fala, ó, coloca um cofrinho, guarda que depois dá para você comprar isso, aquilo. Faça com que ele guarde o maior tempo possível. Isso vai ajudá-los também. Porque eu sempre falo assim, coisas que nós não tivemos com os nossos pais, nós podemos hoje passar para os nossos filhos. Então o primeiro passo, gente, não é dar dinheiro para os nossos filhos gastar, é dar dinheiro para os nossos filhos trabalhar com ele. Então, gasta uma parte, guarda a outra. Então, estipular isso também. Dívidas, nós falamos um pouco aí, mas olha o que a Bíblia diz. Provérbios 22, 7, desculpa. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quanto mais empréstimos eu tomo, mais servo eu fico. Então, eu estou sempre servindo ao banco, infelizmente alguns até servindo a agiotas, que é pior ainda. Tá? Então, cuidado com isso. Tomar emprestado não é legal. Não é legal. Então, assim, a própria Bíblia condena isso, porque sempre quem tem vai dominar sobre o que não tem. E eu só preciso de empréstimo se eu não souber aí controlar a minha renda. Se eu souber controlar a renda, meus irmãos, vocês não vão precisar pegar emprestado de mais ninguém. Entendeu? Se eu todo mês, nem que seja 50 reais, 20 reais, 10 reais eu guardar, a longo prazo isso vira um valor considerável. Também nós vamos falar. Então, para evitar dívidas, eu tenho que controlar meu salário. Muita gente não sabe quanto ganha. Na verdade, não quanto ganha, quanto que cai na conta. Tem gente que nem olha mais extrato. Tem tanto medo hoje da conta que não olha mais extrato. Então, o primeiro passo é controlar salário. Depois eu tenho que fazer o quê? Planejar gastos. Então, eu tenho que saber quanto que eu vou ganhar, quanto que eu ganho e quanto que eu posso gastar. Se eu ganho 1.000, eu posso gastar 1.200? Lógico que não. Não posso. Se eu gastar 1.200, vou ter problema. Mas tem muita gente assim. Ganha 1.000, gasta 2. Tem gente que ganha 1.000, gasta 3. Por quê? Começou a viver de aparência, quer ter status, quer mostrar que tem as coisas e muitas vezes viver a vida do outro. Tá? Então, nós temos que parar com isso também, irmãos. Nós não podemos comparar nossa vida com a vida de ninguém. Engraçado que nós só comparamos nossa vida com quem está melhor que a gente. A gente não compara com quem está pior. Aí nós vamos ver o quão abençoado nós somos. O quanto eu tenho. Uma vez eu vi um irmão da congregação falar isso. Ó, se você tem uma bicicleta, dê graças a Deus, porque tem gente que anda a pé. Aí falou assim, se você anda a pé, dê graças a Deus, porque tem gente que nem perna tem, não anda. Então, olha que lição. Tá? Então, assim, não compare sua vida com quem está melhor. Compare sua vida com você mesmo. Você não quer comparar com quem está melhor, compara com você mesmo. Aí você vai olhar assim, que eu era lá atrás e como eu estou hoje. Então, o quanto eu sou abençoado. Então, ó, tem meu salário, controlo ele, sei o quanto eu ganho, planejo meus gastos. Só posso planejar meus gastos depois que sei quanto eu ganho. Senão não faz nenhum sentido. Não tem como eu primeiro gastar e depois saber quanto eu ganho. Aí não vai funcionar. Então, cuidado. Quitar dívidas. Se eu tiver a oportunidade de quitar dívidas, faça isso. Me perguntaram segunda-feira. Mas como eu faço? Tem muita dívida, o que eu faço? Pare de gastar. Não faça outra. Como que você vence dívida? Pagando e não fazendo nova. Em algum momento ela acaba. Pode ter certeza. O problema é que a gente não tem paciência, né, você? Vai renovando. Vou lá, preciso pegar mais 500 reais. Vai lá, refinancia. Aí fica anos aí pagando a dívida. Então, assim, tem que quitar dívidas também. Dívidas acabam nos levando aí para o buraco. Se possível, pagar à vista, já falei. Evitar dívidas desnecessárias. O que é dívida desnecessária, irmãos? No momento que nós estamos vivendo aí de crise, essa pandemia, desemprego, empresas reduzindo salários, suspendendo salários, trocar de carro é necessário? Não. Então, são os tipos de despesas, de dívidas que nós muitas vezes fazemos desnecessariamente, não é o momento. Tá? Então, tem que ter um pouco de paciência também. Tem que ser no momento oportuno. Nós somos muito apressados. E aí, chega numa loja e o vendedor enxerga isso, porque eles são treinados para isso, e acaba ali fazendo com que eu saia de carro, muitas vezes sem condição nenhuma de pagar. Evitar cheque especial e cartão de crédito. Nós já falamos do cartão de crédito. Mas o cheque especial também é um outro perigo. Porque o cheque especial, quando eu tiro o meu extrato, o banco é ligeiro. Ele já mostra lá, se eu tenho 10 reais de saldo, ele coloca mais 1.000 de limite, saldo disponível, 1.010.
Só que o 1.000 não é meu, o 1.000 é do banco. E muitas vezes nós achamos que é nosso e usamos também. E é um produto caríssimo do banco. É 10% ao mês, 12%. E a hora que entrar no cheque especial, meus irmãos, se o seu salário já está no limite, você não sai nunca mais desse limite. Tá? Porque é só juros sobre juros. Então, cuidado também com cheque especial e cartão de crédito. Eu fiz um exemplo aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Uma dívida de 2.000 no cartão de crédito, com juros de 10%. Ainda estou pegando um juro atual, que está mais barato em virtude dessa crise, mas juros de cartão de crédito já chegou a 15%, 16%. Em 6 meses, 2.000, se você ficar devendo o cartão de crédito e não pagar, a dívida vai para 3.543. Em um ano, essa dívida vai para 6.276, ou seja, 3 vezes mais. Em 3 anos, 61.000. Ou seja, se eu não pagar o cartão de crédito e eu deixá-lo, em 3 anos eu devo um carro, já um carro muito bom, inclusive, 0. Tá? Então, minha dívida é para 61.000. E não existe esse negócio de caducar a dívida, tá? Muita gente pensa, vou deixar lá 5 anos e caduca. Caduca nada, tá? Cobrança vai ficar eterna para você lá e você não podendo fazer mais nada, muitas vezes nem conseguindo arrumar emprego em virtude disso aí. Então, cuidado também. E aí, tem um outro versículo que eu queria trazer, porque muitas pessoas usam isso também. E principalmente quando tem empresas. Pessoas muitas vezes estão negando impostos, principalmente nós cristãos, né? Isso é muito ruim. Então, contraiu dívida? Pague. Não tem o que fazer. Se eu contrair, eu devo, então tenho que pagar. Tem um Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Então, olha o Salmo. Nós não somos ímpios. Então, se eu peguei emprestado, eu tenho que pagar. E é comum também. Às vezes a gente liga, as pessoas estão devendo cartão de crédito ou empréstimo, a gente liga para eles, sabe o que eles falam? Não vou pagar. Isso aí vocês estão cobrando errado. Tipo assim, a pessoa pega emprestado, usa e depois, com a maior cara de pau, fala que não quer pagar. Infelizmente nós temos muitos assim. E isso está no dia a dia meu lá. Então assim, gente, peguei emprestado, pague, não importa. Eu vou ter que ficar submetido a várias coisas, vou ter que evitar alguns outros tipos de gastos, mas a minha dívida eu tenho que pagar. Não adianta culpar a corrupção. Já ouvi muito isso também, pastor. Mas os políticos roubam, os políticos não sei o quê. O que a Bíblia fala sobre isso também? Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, olha, não importa se o governo rouba. Se eu devo o imposto, eu tenho que pagar. Tá? Então, não adianta a gente querer burlar a lei porque A ou B faz. Nessa carta de Paulo aos Romanos aqui está bem específico isso. Deve, tem que pagar. Não adianta ficar culpando A ou B. É muito comum também. Mas eu vou pagar porque esses políticos aí roubam tudo, porque não sei quem rouba, o mercado tem dinheiro, não sei quem tem. Não interessa, gente. O que eles têm é deles. O nosso, nós temos que cumprir. Tá? Então também nós temos que ter cuidado com isso. E um que ninguém gosta de ouvir. E quando a dívida não é minha? Nós costumamos também ser fiadores de outras pessoas. Olha o risco. A Bíblia também fala, né? Não estejas entre os que se comprometem. Provérbios 22, versículo 26 e 27. Não esteja entre os que se comprometem, entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois, se não tens com que pagar, deixarias que tirasse até tua cama debaixo de ti? Pior do que você dever as suas dívidas que você mesmo fez, é você dever dívida de outras pessoas. Eu já passei por isso. É difícil. Muitas vezes você quer ajudar e acaba trazendo o problema para você. E aqui é bem claro. Se essa pessoa não tem o que pagar, você acha que ela vai deixar de que tire sua cama? Então muitas vezes nós somos muito... E muitas vezes tem pessoas, logicamente, gente, de confiança. Tá? Mas no geral, a própria Bíblia condena a questão de ser fiador, porque cria um problema. Você perde o amigo, nós falamos muito isso também, né? Quando você empresta dinheiro para amigo, é complicado, porque às vezes a pessoa não paga e ele que fica bravo com você. Tá? Se você for fiador, piorou, ele foge de você. Então, assim, existem várias consequências quando nós entramos aí como fiadores de alguém. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Mas a pessoa... Não, tudo bem, é uma recomendação, não quer dizer que não tenha que fazer. Mas tem que ser bem medido isso para não ter um problema também. Porque aí eu entro em problema que não é meu. Se eu faço todo o meu orçamento, todo o meu planejamento financeiro,
Está dentro do meu custo, do meu salário, não está os meus custos? Só que eu fui fiador de outra pessoa. Eu estou contando com aquele custo da outra pessoa? Não. Aí essa pessoa pode acabar com a sua carreira aí, né? Com o seu controle aí. Tá bom? Então um cuidado também que tem que ter. E aí quais os motivos? Falta de planejamento, de controle de despesas, né? Então assim, se nós não planejamos, fatalmente nós vamos ter problema. Se eu vou, depois nós vamos falar mais para frente aqui, mas se eu vou comprar um carro e eu não planejo primeiro, sabendo que eu terei custo com ele, com gasolina, com manutenção, revisão, seguro, entre outras coisas, eu vou ter problema. Então eu tenho que planejar. Tudo que eu for fazer, eu tenho que planejar. Eu tenho que ter o meu salário dentro daquele salário. Gente, R$600, eu vi um dado ontem, eu li, acho que é 3,7 milhões, quase 4 milhões de pessoas no Brasil estão vivendo só com auxílio emergencial. Ou seja, não tem qualquer outro tipo de renda. Então, estão vivendo com R$600. Ah, mas é muito pouquinho. Sem dúvida. Mas é os R$600 que você tem. Então, não tem como eu querer viver com 700. Eu só tenho 600. Então, não importa o valor. Não importa. Nós temos que viver a nossa vida e com base naquilo que eu tenho. Se essas quase 4 milhões de pessoas têm só R$600, tem que sobreviver com R$600. Tem gente que vive com Bolsa Família, que é muito menos que isso, tá? Mas tem que ter muito cuidado. Então assim, gente, eu só consigo viver bem se eu tiver controle. Ah, e esse controle eu não comentei, mas impacta na igreja também, impacta na nossa vida espiritual. Muito comum nós culparmos Deus. Deus não me abençoa, Deus não olha para mim, Deus só olha para o outro, e a gente vem, muitas vezes sobe alguém no púlpito, dá um testemunho que está sendo está bem sucedido, e nós estamos aqui murmurando, né? Porque minha vida, mas muitas vezes nós não olhamos para a gente, o que a gente fez para que nossa vida aí melhorasse. Então tem que ter cuidado. Então, sem planejamento não tem o que fazer. Eu preciso planejar meus gastos, e aí depende do valor. Conheço pessoas que ganham um salário mínimo e vivem bem. Eu faço imposto de renda de muitas pessoas, e eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem dinheiro guardado. Então isso é legal. E eu faço também imposto de renda de outras pessoas que ganham 30, 40 mil por mês e só tem dívida. Então não é o dinheiro, não é o valor que eu ganho, é como eu trabalho com ele, como eu vivo com ele aí. Gasto da renda, gasto de renda que ainda não recebeu, isso leva a endividamento. Olha só que interessante. Tem algumas pessoas que já receberam o 13º. Vocês sabiam disso? E não é nessa regra do governo, não. Tem pessoas que eles pegam adiantado o 13º. Nós estamos em julho. Tem pessoas que já estão usando o 13º, que só recebe no final do ano. Então, assim, você está contando com dinheiro que nem chegou ainda na sua mão, tá? Férias, tem gente que já comprometeu as férias, então a pessoa vai receber as férias e já não tem dinheiro mais. Eu falo que lá na cooperativa faz antecipação de férias, antecipação de 13º, e as pessoas procuram toda hora, tá? Então, você imagina, nós trabalhamos, pensamos que final de ano, vou visitar um parente, vai entrar o 13º, estou com esse dinheiro, dá para viajar. Você imagina você já ter comprometido essa renda que você nem recebeu ainda, você vai receber lá em dezembro, você já utilizou. Tem gente que já antecipa restituição de imposto de renda. E os bancos fazem isso, gente, porque para o banco é vantajoso, é atrativo, ele está ganhando com isso. E nós, cada vez mais, nós entendemos que o banco é bonzinho. Comum também, a gente ouve isso. Tem minha conta no Itaú há 30 anos. Isso é bom para mim ou para o Itaú? Para o Itaú, né? Os bancos adoram isso. E hoje também os jovens têm mudado um pouco. Os jovens não têm se apegado muito a nome de banco. Tanto que estão indo muito para os bancos virtuais, Nubank, como é que é o nome do outro lá? O Banco Inter, o Original. Tem outro, então estão indo para essas fintechs aí, para esses bancos digitais. Então não tem mais esse apego a banco. Mas meu pai tinha muito isso. Eu sou cliente do Itaú há 30 anos. Qual a vantagem nisso? Dar dinheiro para o banco. Porque muitas vezes o outro banco te oferece uma condição melhor. Corretor de seguro, também nós tínhamos muita fidelidade com corretor de seguro, e às vezes o outro é muito mais barato. Então a gente tem que começar a ter cuidado com isso. Então não contar com renda que não recebeu, e também não ter fidelidade com o produto, né, com loja. Porque a loja, ela está ganhando, ela quer vender. Você não, você pode escolher comprar em qualquer lugar. Por que eu preciso comprar nas Casas Bahia? Ou melhor, preciso comprar muitas vezes numa loja mais sofisticada, na Polishop, uma TV da Samsung. Se eu compro nas Casas Bahia, a mesma TV. Se eu compro pela internet, a mesma TV. Aí eu quero ir na Polishop, nessas lojas mais sofisticadas. Então é cuidado que a gente tem que ter.
A impulsividade eu já falei. Pouco conhecimento no trato com dinheiro, né? Eu acho que isso também é o que faz com que nós tenhamos vários problemas com dívida. Tá? E o endividamento, gente, ele causa é um fluxo que ele tem. Ele causa. Quais são as causas disso, na verdade? O analfabetismo financeiro, então nós não temos esse conhecimento sobre finanças, de controle. Consumismo, então nós somos muito consumistas, a gente toda hora quer comprar algo e nós ensinamos isso para os nossos filhos. Marketing publicitário, toda hora é uma propaganda. Quem aqui tem filhos pequenos, agora com com rede social, com o YouTube aí, com os canais fechados, é tanta propaganda de brinquedos, né? Então esse marketing ele é muito forte. E agora existe um outro marketing, uma outra forma de marketing, chama neuromarketing, que agora eles entenderam o quê? Que só a propaganda você tem muita concorrência, então tem vários produtos iguais e a disputa é pela propaganda. Então o que eles estão fazendo? Eles estão indo agora no subconsciente, criando uma necessidade na pessoa. Como que cria isso? Cheiro, cor, olha só que interessante, eles estão estudando a mente da pessoa. Então assim, você está passando no shopping, então tem uma cor ali que é específica, que chama a atenção, o cheiro daquele local te chama a atenção e faz com que você entre, olhe e compre. Então olha, tendência do mercado, é isso que eles estão olhando. Então assim, o marketing só na questão da propaganda não está funcionando mais, porque as opções são muitas. Então eles estão tentando agora ir na mente da pessoa, ir na mente. Então você vai chegar em restaurante, que eles vão colocar cheirinho de comida da avó, olha aqui, só que é um cheiro artificial, mas aquilo vai te cativar, vai te atrair e te chama para dentro. As cores, observe para você ver as lojas, principalmente lojas de crianças, como são coloridas, e os brinquedos, principalmente os brinquedos de princesas, principalmente lojas que é mais para meninas, tudo na frente, tudo que chama a atenção. Os brinquedos mais caros na entrada, porque é onde seu filho vai olhar, vai se apaixonar, e eles vão dizer a última peça, e aí você corre para comprar com medo de perder, porque não quer deixar seu filho chateado, mas é tudo estratégia, então temos que ter cuidado com isso. Crédito fácil, é outra coisa também, né? A gente passa ali na Marechal, ou qualquer rua movimentada, eles quase que puxa a gente para dentro. Hoje você vê, você consegue crédito sem ter, você consegue crédito nome sujo, com uma série de situações, então o crédito está fácil. Mas aquilo ali cria uma bola de neve, um endividamento, é absurdo para a gente. Tá? Os meios aí, cheque especial, cartão de crédito, crediário, crédito consignado, empréstimos, adiantamentos, né? Eu falei de 13º, férias, por exemplo, antecipação de IR. Aí os efeitos disso. Então a causa, falei, os meios, são esses itens de cheque especial, cartão de crédito e os outros. E os efeitos, problemas conjugais, problemas de saúde, desmotivação, baixa autoestima, produtividade reduzida, atrasos e falhas no trabalho, que eu também comentei lá no início. Então, a consequência desse endividamento, ela é muito grande, né? São grandes consequências. Então, muito cuidado com isso também. A hora passa rápido, calma aí. Gente, nós precisamos ter mudança, e a mudança não é de salário. Não adianta salário. Não é que não adianta, lógico que eu quero ganhar mais. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ganhar pouco, não é isso. Mas mudar salário, aumentar seu salário, não faz com que você tenha uma vida financeira melhor. Sabiam disso? Se uma pessoa descontrolada, se o salário dela dobrar, ela vai gastar o dobro do que ela gastava. Ela dobra as despesas. Então não adianta. Educação financeira é comportamento. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu tenho que ter uma disciplina. E a partir disso aí, eu vou começar a moldar agora e ver o que realmente é necessário e quais os melhores caminhos, né, os meios aí para facilitar para mim aquilo. Então, eu preciso mudar comportamento. Só dinheiro não adianta. Não adianta. Tinha uma pergunta do Dr. Lai Ribeiro que ele dizia isso: dinheiro resolve o problema financeiro? E ele mesmo respondia: não, porque dinheiro você pode conseguir. Vou lá num banco, pego emprestado, não é isso? Aumenta meu salário, não vai adiantar. Você vai gastar mais, porque você é consumista. Então, para que eu melhore, eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu tenho que melhorar esse tratamento aí com o dinheiro e com os gastos. Precisamos ter sonhos, estabelecer metas, né? Objetivos claros. Também não adianta, eu tenho que planejar, tenho que criar algumas metas, mas também não adianta eu colocar metas absurdas. Eu chegar hoje e falar assim, eu quero uma Ferrari. Não é tão fácil assim, né? Então eu quero um Fusquinha primeiro.
Aí depois um golzinho, vai subindo, né, pastor? Mas não dá. Então, eu tenho que estabelecer metas que eu consiga alcançar. Então, não adianta também eu começar a colocar coisas absurdas, que aí eu vou me decepcionar no meio ou no início já e vou parar com tudo, não vai adiantar. Então, colocam metas aí que consiga. Coloca um prazo que eu preciso realizar e como que eu vou fazer. Preciso comprar uma TV de LCD que custa 1.800, LCD não, uma LED de 1.800. Então eu penso o seguinte: consigo guardar R$100 todo mês, R$150 todo mês. Então isso quer dizer que em um ano eu vou estar com R$1.800 aí para comprar essa TV. Então eu tenho que saber o que eu quero e como que eu vou fazer, ou quanto que eu tenho que guardar em quanto tempo para conseguir atingir esse sonho aí. E aí, então tudo isso está dentro de um planejamento. Olha o que Jesus falou lá em Lucas 14:28. Olha que interessante. Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Então, uma pergunta que ele está fazendo: não tem a possibilidade de começar e depois apontar os gastos, como também é muito comum. Primeiro a gente gasta e depois anota, tá? Então, primeiro eu tenho que anotar. Vou fazer algo? Vou anotar, vou ver quanto que eu vou gastar e ver se eu vou conseguir terminar. Hoje eu li um outro número: 265 mil alunos abandonaram o curso superior esse ano, em virtude da crise. Lógico, aí foi uma fatalidade, ninguém esperava quando aconteceu, mas é o que eu falei, mas dava para já estar criando um meio para passar por esses tipos de crise. Mas 265 representa um aumento de 32% comparado aos anos anteriores. Então, se nós pensarmos aí, em média, vou chutar aqui, não é um número exato, mas em média nós estamos dizendo o quê? Que aproximadamente 170 mil, 180 mil do ano passado já tinha desistido de fazer um curso superior. Então, ou seja, começou e não terminou. E por que isso? Pode ter acontecido algumas coisas no caminho, perdeu, pode, mas uma boa parte na certa não planejou. Vou começar a faculdade, tenho o dinheiro da primeira parcela, e as demais? Eu lembro quando eu fiz faculdade, e eu falo isso aqui porque todo mundo me conhece dessa época, eu tinha um golzinho quadrado, eu vendi esse gol, paguei o primeiro ano de faculdade. Tem que planejar também. Vendi o primeiro, falei, vou começar a faculdade, vou vender o gol para o meu irmão até usou muito tempo, né, ali no depósito, esse golzinho. Comecei a fazer a faculdade, só consegui pagar o primeiro ano. Do segundo ano para frente, gente, foi uma luta para eu terminar. Encerrava um semestre, refinanciava, e foi assim até o final. Eu consegui terminar, mas que foi difícil, porque eu não me planejei. Eu planejei o primeiro ano, mas eram 4 anos, e os outros 3? Né? Se eu não tivesse perseverado, eu não tinha terminado, porque a cada 6 meses eu ia lá e renegociava. Então é difícil. Então, assim, o que eu tento hoje é isso. Tudo que aconteceu de errado comigo, consertei em algum momento e também tem que passar isso para que as pessoas também consigam fazer isso. Né? Então, assim, vou fazer algo, planeje, gente. Então, desses alunos que desistiram, imagina a quantidade de dinheiro que não perdeu. Tá? Então, na verdade, jogou dinheiro fora. Então, tem que ter um cuidado. Então, Jesus mesmo fala isso. Então, não tem como edificar. Na sequência desse versículo, desse capítulo, ele ainda vai falar, né, quem vai, eu acho que é um general que vai à guerra sem antes saber a quantidade de soldados que tem. Olha que interessante, aí já não é dinheiro. Mas ele vai para a luta, primeiro ele tem que olhar o quê? O que tem soldado e quais são os inimigos. A estratégia. Então Jesus está falando isso. Então como que eu vou fazer as coisas sem ter esse tipo aí de conhecimento? Então vamos nos atentar a isso também. Os planos, Provérbios 21:5 vai dizer o quê? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então também não tem que ter pressa. Eu tenho que elaborar um plano e ter paciência para que ele se concretize. Então não adianta fazer um planejamento já com pressa. Eu vejo algumas pessoas dizendo, vou comprar um consórcio porque eu estou precisando do carro. Eu falo, não compra consórcio, não adianta. Consórcio é para quem tem paciência, né? Não tem pressa. Mas é um ótimo jeito de guardar dinheiro, também trocar de imóvel, trocar de carro. Mas tem que ter paciência. Então, planos bem elaborados. Bem elaborados levam à fartura. Agora o apressado não. O apressado vai acabar na miséria. Então a gente não tem paciência também. Come cru. É isso mesmo. Tem dívidas ou ainda tem sonhos, elabore um plano, defina metas e pense em estratégias viáveis, nós falamos ali atrás. E aí tem um quadro, Éder, você conseguiu colocar aí, que é bem interessante. Como tem que ser o meu fluxo, então?
Nós falamos lá atrás de controlar o salário e depois planejar os gastos, mas existe uma coisa que eu queria colocar para vocês, que eu mudei também o meu pensamento. Nós precisamos saber quanto ganho, eu preciso desse valor que eu ganho, já tirar um valor e guardar, criar a reserva, e só depois disso, gastar. Então, quando eu monto um plano, eu tenho que pensar assim, eu ganho R$1.000, eu quero guardar 100, para que eu consiga lá na frente concretizar algum sonho que eu coloquei. Então, eu ganho 1.000, eu vou tirar 100 para guardar, e 900 é o que eu vou trabalhar para pagar as minhas contas. Então, as suas contas têm que estar dentro, então, desses 900. Então, recebe o salário, guarda a parte, cria uma reserva, paga as contas, inclusive o dízimo, né, pastor? Está aqui dentro também. Analisa, aí sim, meus irmãos, só depois disso é que eu vou analisar a necessidade de comprar. Então, de ir lá comprar alguma coisa, uma roupa, tudo, tem que estar dentro disso, porque se eu sair dessa regra, eu vou ter problema. Então, recebe, guarda, parte, paga as contas, depois o que sobrar é que eu vou numa loja, ver o que eu posso comprar. Não faz o inverso. Se você fizer o inverso, suas contas vão atrasar, né? Então, primeiro paga as contas, que são as contas necessárias aí, né? Luz, telefone, água, que aí não tem o que fazer, aluguel. Então, muito cuidado com isso. Então temos que plantar. O que é sabedoria financeira então? Se você não entende a importância do tempo de plantar, nunca vai desfrutar do tempo de colher. Tem um texto lá de Eclesiastes, muito conhecido também, que diz isso. Para tudo há uma ocasião, que é Eclesiastes 3, 1 e 2. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então eu tenho que plantar hoje para arrancar lá na frente, mas no tempo certo. No tempo certo. Bons hábitos então. Anotar os gastos, pedir desconto. Quem tem dificuldade de pedir desconto? Eu tenho. Eu me falo um valor, eu pago. Então um hábito que nós não temos, e muitas vezes por vergonha, né, ou porque nós não aprendemos dessa forma. Então quando alguém vai negociar, eu mando a Adriana. A Adriana é boa, ela pede desconto de tudo. Mas o certo é o quê? Pedir desconto, não comprar por impulso, comparar preços. Meus irmãos, com o celular hoje, eu consigo comparar preços. Então alguém está te vendendo um produto, compara, vê se realmente está barato. Porque às vezes a pessoa fala que está barato, mas você não sabe. Então compara preços e opte aí pelo menor, sem dúvida. Pagar-se primeiro, investir mensalmente. Então é regra, eu tenho que investir em alguma coisa. E não importa também valor, meus irmãos. Se eu guardar R$10 por mês, eu vou ter no final do ano, se eu guardar 12 anos, R$120, não é isso? Nossa, Assis, pouquinho R$120. E se eu não guardar nada, eu tenho quanto? Nada. Você imagina, sei lá, no cofrinho, tem R$120 aqui. Pelo menos tem. Então não importa o valor. Comece com o valor que for possível aí, mas guarde. Tá? Guarde parte da sua renda para emergência. Então você vai ter um provérbio aí. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então não importa o valor, guarde. Se eu poupar, irmãos, 10% do meu salário, para quem ganha R$1.000, estão colocando um salário aí, hoje o salário mínimo é 1.045, mas vamos pensar em 1.000. Se eu guardar R$100, em 10 anos, eu tenho 18.700, há uns juros aí de 0,7. Agora imagina assim, mas daqui 10 anos, então imagina 10 anos atrás. Se você estivesse guardando R$100 de 10 anos atrás, 18.000 hoje, te ajudaria? Então passou-se 10 anos, né? Então, nunca é tempo, não meça o tempo, né? Nunca é tempo aí de ficar discutindo, de desistir. Se for um salário de 1.400 a R$140, vou ter 26.000 em 10 anos, guardando. Então, imagina quem jovens que pretendem casar, né? Ou quem precisa trocar de carro ou alguma coisa. Mas são 10 anos, mas passa rápido. Tenha mais de uma... Estou terminando já, pastor. Estou correndo um pouquinho. Tenha mais de uma renda. Olha Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Nós também temos por hábito focar em uma coisa e nunca pensar que aquilo ali pode não produzir, tá? Então comece a pensar em outras coisas. Eu tenho visto muitas pessoas hoje trabalham
vende Natura, vende Avon, vende roupa. Então assim, é importante que tenha isso, porque na hora que falta um, eu tenho outro. Então pensem nisso, em ter mais de uma renda. Viva do seu trabalho. Não existe outra forma. Falei isso no início. Não existe outra forma, irmãos. E como é bom trabalhar. Trabalhar é maravilhoso. Fiquem desempregados para vocês verem como é ruim. Então trabalhar é muito bom. E lá em 1 Tessalonicenses 4, o 11 e o 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Nós como cristãos ainda temos uma responsabilidade maior, né? Então quem está lá fora está nos olhando. Então também eu não posso aí estar de repente aproveitando da bondade de outras pessoas, né? Então tem que trabalhar. Salmo 128, 2: Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. As mãos, Provérbios 10, 4: As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem-lhe riqueza, lhe trazem riqueza. Então olha, nós temos que ter força aí para trabalhar. Estou concluindo aqui já. Trabalhe, mas trabalhe também, gente, com propósito. Eclesiastes 4:8. Pastor, quiser abrir aí, só para acompanhar. Olha o que diz Eclesiastes 4:8. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se desfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Então eu tenho que ter propósito. Por que eu trabalho? Eu trabalho para sustentar a minha família, eu trabalho para construir a minha vida, né? Preciso ter uma casa melhor, preciso ter um carro melhor, preciso cuidar melhor da minha família, preciso ajudar as pessoas. Então tenha propósito, gente. Trabalhar por trabalhar é ingrato, tá? E quando eu tenho um propósito, pode ter certeza que a motivação ela será constante. Eu estarei sempre motivado. E aí, meus irmãos, para concluir, não reclame do que tem, tá? Precisamos ter controle, precisamos aprender a lidar aí com dinheiro, precisamos viver bem, não podemos aí envergonhar, né, principalmente o evangelho. Enquanto nós mostramos uma vida aí de dívidas, uma vida ruim financeiramente, nós também estamos dando um mau testemunho. O texto de Hebreus 13:5 diz: sejam vossos costumes sem avareza. Então, não tem que me apegar às coisas, tá? Contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Deus não vai nos desamparar, porém precisa sempre de uma ação nossa. Como que eu vou ser próspero financeiramente? Deus vai fazer o controle para mim? Não, Ele vai te dar o emprego, Ele vai te dar a oportunidade de receber o salário, mas o controle tem que ser seu, tá? Então tenha isso em mente. Deus não vai nos desamparar, mas a ação tem que ser nossa. Então, concluindo, temos que conhecer os nossos 5 dicas aí, ó. Conhecer o nosso dinheiro, planejar nossos gastos, ter cuidado com dívidas, ser empreendedor. Então, ou seja, eu tenho que tentar ter um negócio próprio, independente do tamanho que ele é, e criar reserva emergencial. Faça constantemente essas perguntas: quais são minhas principais despesas? Todas essas despesas são necessárias? Estou guardando parte dos meus rendimentos? Quais dos gastos eu simplesmente poderia reduzir ou eliminar? Tem algum gasto que eu posso reduzir? Para onde vai a maior parte dos meus rendimentos? Olha, será que a maior parte dos meus rendimentos está sendo gasto com a minha família? Como está sendo gasto esses rendimentos? Tá bom, meus irmãos? Fui rápido um pouco por causa do horário, mas era isso que eu queria falar para os irmãos, né? A Bíblia ela é fiel em nos ensinar quanto a planejamento, quanto a trabalho e finanças. E eu queria concluir com o texto de Daniel. Se os irmãos quiserem abrirem lá para acompanhar, Daniel 4, 29 a 32. Nós precisamos ter uma vida boa, tá? Mas nós não podemos esquecer que nós não somos nada sem
Deus. Tudo vem de Deus. Então, Daniel 4:29, vocês já conhecem essa história aqui do Nabucodonosor, né? Então, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: assim se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e par-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Então, independentemente de quão próspero que possamos ser, como podemos aí possamos vir a ser, tudo é por exclusiva vontade de Deus. É Ele que nos capacita. Então, cuidado para também nós não possamos esquecer disso, tá? Tudo vem de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo. Pastor, obrigado pela oportunidade. Wesley, obrigado por ter me acompanhado. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, muito bem. As irmãs estão aí já dispostas para estar louvando a Deus com o hino congregacional. Logo após nós vamos estar dando término aí. Espere mais uns 5 minutinhos, meus amados. Amém? Você que está na live e acompanhou até agora, meu muito obrigado. Queremos desde já agradecer a pessoa do nosso irmão cooperador Assis Moreira. Deus continue abençoando vossa pessoa, vossa casa, sua família, irmã Adriana, irmã Sofia. Deus continue abençoando os irmãos aí que estão na live e as irmãs com a oportunidade.
Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, desde já agradecendo e abençoando os irmãos que estão conosco, nos acompanhando. Antes de chamar o nosso irmão, o cooperador Roberto, para orar, agradecendo, irmãos, é um assunto muito pertinente e você vê a extensão do desenvolvimento praticamente um curso aqui, né? E aí nós, como igreja, precisamos desenvolver. O nosso irmão falou, nosso irmão tem conhecimento de causa, é mestrado, leciona em faculdade e é servo do Deus Altíssimo. Trouxe à luz da Bíblia, com versículos, a necessidade de nós aprendermos e mudarmos o nosso comportamento. Amém, irmãos? Então, se Deus assim o permitir, se a igreja não for arrebatada por esses dias, vamos estar tentando aí conversar com o superintendente da Escola Bíblica Dominical e passar para as classes aí, né? Classe dos adultos, Abraão e Sara, né? Para estar desenvolvendo para os irmãos, para abrir nós temos o discernimento de como nós conduzirmos aí, planejar aquilo que Deus nos dá, né? Porque eu fico bem assim, à vontade de dizer do nosso irmão Assis, né? Fico à vontade. Precisamos aprender a desenvolver, a ter esse discernimento, né? E ele, como ele comentou aqui, desde o começo e no final ele falou, tudo vem de Deus. Então, tudo vem de Deus, então tudo é dele. Amém, meus irmãos? Eu vou estar apresentando os irmãos, enquanto o irmão está preparando aí, quero agradecer aos obreiros, nossas irmãs que vieram aí lá do Jussara, louvado seja Deus. Quero também apresentar irmã Leoneide, irmã Damares, os músicos aí, nosso irmão Mateus, Liabner, Rafael, Éder, o Anderson, acho que é a sua, né? Como chama? Irmã Janiele, para a glória de Deus. Nosso irmão Wesley também, que veio com o nosso irmão cooperador Assis, e todos os irmãos que estão presentes aí. Quero agradecer a Deus pela sua presença nesta noite, em nome de Jesus. Rapidinho aqui, irmãos, nós passamos um pouquinho, live, né? Mas pela necessidade irmãos, do que nós temos aprendido da parte de Deus hoje com o nosso irmão Assis. Quero agradecer aí nossos irmãos lá do AD Areião, também parabenizando a vida da nossa irmã Cecília, que faz aniversário hoje. Queremos também irmã Solange, lá do Lago. Leia Alves, irmão. Leia Alves, da AD do Braz. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Cristiano Guzmão. Evelyn Augusto, é uma jovem lá do Jussara. Diná Ferreira. Pastor Luiz Cunha, lá da DCED, Deus abençoe. Gilmar Silva, Eliel Alves, Deus continua abençoando o Eliel, sua família, nossa irmã Eliane Reis aí, seus meninos, para a glória de Deus, seus filhos, Jéssica Júlio, Valéria Vieira, Andréia Justino, Felipe Rodrigues, AD Poços de Caldas, aí os irmãos de Poços de Caldas estão direto conosco aí, irmã Eliane Reis, mais uma vez, Deus os abençoe, irmã Viviane André, Deus os abençoe, Naí Souza, Wellington Nascimento, AD Jardim Silvina, Deus abençoe sua vida. Eudo Silva, lá da AD Las Palmas. Daniel Santos, do Lago, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Hilton Silva, Maria Leni, nosso irmão Emerson, com sua esposa Joyce, Deus continua abençoando. Marquinhos Neves, AD Brás, Deus seja louvado por sua vida. Emerson Francisco, AD Jussara. Luana Menezes, filha da irmã Rosilda, Deus continua abençoando a irmã. Natan Cavalcante, Rodrigo Sequeira e família. Diácono Paulo Rocha, lá do Pinheirinho. Pastor Clodoaldo, esposa, AD Tupã, Deus o abençoe. Tem bastante gente, irmãos. Andressa Cristina, AD Las Palmas. Cidinha Melo, AD Silvina. Rui Barbosa, nosso irmão Rui Barbosa, Deus abençoe, AD Jussara. Pastor Marcelo Simões, meu pastor, receba nossa paz do Senhor Jesus. Deus continua abençoando aí sua vida. Nossa irmã Jennifer, Mupadesp setor 6. Jennifer Teodoro, AD Jussara. Lucas Moreira e família, AD Planalto.
Andréia Mendes, pastor José Henrique, nosso pastor, benção lá, pastor lá do Santo Inácio, Deus continue abençoando a vida do pastor, sua esposa, Edna França, lá do AD Coap, Pedro Gomes, Elaine Miranda, esposa do pastor Timóteo, para a glória de Deus, todos os irmãos que nos acompanharam aí nesta noite, em nome de Jesus, amém? Quero chamar nosso irmão Robério para fazer a oração de agradecimento e nós dando a bênção apostólica. Irmãos, lembrando você aí da AD Areião, segura um pouquinho, irmão. Irmãos da AD Areião, mais um aviso, então fiquem aí atentos aos avisos, né, irmãos, no WhatsApp aí, nosso irmão cooperador Roberto está avisando para os irmãos aí que vai ter uma novidade para os irmãos aí, em nome de Jesus. Então acompanhe aí nas transmissões de WhatsApp, amém? Amém, irmãos. Eu desejo saudá-los na paz do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por tudo quanto Deus conosco tratou por meio da sua santa palavra nesta noite sobre educação financeira. Não é quanto ganhamos, mas é como administramos aquilo que o Senhor nos dá. Vamos agradecer a Deus. Eterno e soberano Deus, graças nós te damos por este santo trabalho, por esta palestra, Senhor, maravilhosa, que serviu, Senhor, meu Deus, de um grande aprendizado para a tua igreja. Abençoa, Senhor, os aqui presentes, abençoa aqueles que em casa estão e que acompanharam e foram beneficiados por meio desta palavra. Abençoa, Senhor, todos quanto estão empenhados nesta obra, Senhor. Abençoa o teu servo Assis por este grande, Senhor, meu Deus e meu Pai, ensinamento trazido à tua igreja. Oramos desde já, clamando pelos enfermos para que o Senhor os cure, aqueles que estão enlutados, o Senhor consola. Deus, usa de misericórdia, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, dê graça e força para vencer os dias difíceis. Essa é a nossa oração, súplica e desde já agradecimento no nome santo de Jesus, amém. Curva sua fronte, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus Pai e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo de Deus possa estar consciente sempre conosco, todos dizendo, repetindo, amém. Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. As irmãs.